Bem-vindos a mais uma exploração aqui no Pod Cepas. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, vital, né? Especialmente para quem vive em regiões onde a água não é assim, garantida. Vamos falar da gestão dos recursos hídricos e o foco é numa experiência brasileira que tem chamado bastante atenção. A alocação negociada de água lá no Ceará. Exato. A nossa base aqui é um estudo bem completo, o Pod Cepas Alocar. Ele investigou essa prática assim em detalhe. Foram 13 frentes de pesquisa diferentes. Um trabalho bem extenso. Sim. E a nossa missão aqui é tentar desvendar como funciona essa abordagem, que eles mesmos chamam de tecnologia social. Parece que combina negociação entre os usuários, sabe? Participação da comunidade e muitos dados técnicos para decidir quem usa água e quanta água pode usar. Uhum. Isso num estado que, bom, a gente sabe, enfrenta o desafio do semiárido. Parece uma engenharia social bem complexa, né? Exatamente. É um caso muito interessante porque ele junta duas coisas, né? A necessidade de respostas técnicas, assim, bem robustas para lidar com um clima que varia demais, com secas severas. Complicada. E, ao mesmo tempo, um componente muito forte de participação das pessoas, de busca por acordos, por consenso. A ideia é a gente analisar os pontos essenciais desse estudo para entender a estrutura, os desafios e também os acertos, né, desse modelo cearense. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desembalar isso. Essa ideia de negociar a água. Como é que ela surgiu e se desenvolveu lá no Ceará? Imagino que não tenha sido algo que apareceu assim de repente. Não, de forma alguma. É um processo que tem raízes históricas, sabe? Na participação pública que foi sendo construída ao longo do tempo. O estudo mostra, isso é bem claro, que essa abordagem ajudou muito no aprendizado coletivo sobre como gerenciar a água. Ah, interessante. Melhorou a comunicação, a cooperação entre os diferentes usuários. Aí você tem agricultores, indústrias, as companhias de abastecimento das cidades, as comunidades locais. Todo mundo junto, né? Exato. E, fundamentalmente, fortaleceu as instituições que cuidam da água no Estado. Isso foi crucial. Um ponto-chave dessa evolução foi que as decisões, tipo quanta água liberar dos açudes, passaram a depender cada vez mais de informações técnicas. Ah, não era só no acho que... Não. Monitoramento dos níveis dos reservatórios, previsões de chuva, estimativas de quanta água cada um ia precisar. Isso aumentou muito a capacidade do sistema todo de se adaptar, principalmente durante aquelas secas longas que, infelizmente, atingem a região com frequência. E aí, ao longo desse processo, algumas características foram se consolidando, sabe? Primeiro, a tal da legitimidade social. As pessoas envolvidas passaram a aceitar e a confiar no processo. Isso ajuda demais a resolver conflitos sem precisar de briga, né? Com certeza, evita muita dor de cabeça. Pois é. Segundo, a flexibilidade. O modelo consegue se adaptar às diferentes realidades de cada rio, de cada açude. Não é uma coisa engessada. Terceiro, ele é compatível com essa ideia de descentralizar a gestão, de incentivar a participação. Faz sentido. E por último, mas não menos importante, foi criada e fortalecida toda uma base técnica e institucional para dar suporte a isso tudo. Pessoal capacitado, órgãos estruturados. Entendi. Então essa negociação virou assim um pilar da gestão da água no Ceará. Ajuda a mediar conflitos, busca um equilíbrio entre usar a água de forma eficiente e também justa. Mas como tudo na vida real, né, imagino que ainda existam desafios, pontos a melhorar, certo? Sim, certamente. O estudo deixa isso bem claro. Apesar dos sucessos, e eles existem, são necessários aperfeiçoamentos constantes para garantir que o modelo continue funcionando bem, que seja sustentável no futuro. É um sistema vivo, né? Está sempre em evolução, em adaptação. E como é que está a situação hoje? O estudo fez tipo um raio-x da situação atual, olhou para a disponibilidade de água, quem está usando, onde estão os gargalos. Correto. Uma parte importante da pesquisa foi fazer um diagnóstico bem completo mesmo. Sobre a disponibilidade de água, assim, não tem muita surpresa, né? É muito dependente do clima irregular, das chuvas que se concentram em poucos meses e das secas que podem durar anos. A realidade do semiárido. Exato. O Ceará depende muito dos açudes, dos reservatórios superficiais, porque a água subterrânea não é tão abundante e a evaporação é altíssima. A infraestrutura de barragens, canais, é essencial, claro, mas ela precisa ser gerenciada de forma integrada, já pensando nos impactos das mudanças climáticas que vêm por aí. E a demanda? Quem está consumindo essa água? Olha, o cenário é bem variado.
A agricultura irrigada ainda é quem usa os maiores volumes, disparado. Mas o consumo das cidades e das indústrias não para de crescer. Tem uma concentração da demanda em algumas regiões específicas. E aqui tem um achado interessante do estudo. Existe uma diferença, às vezes, bem grande entre o volume de água que foi oficialmente autorizado para uso, a chamada outorga, sabe? Sei, a licença. Isso. E o volume que é realmente consumido na prática. Isso acende um alerta, né? Mostra que precisa melhorar o cadastro dos usuários e controlar melhor quem está usando e quanto está usando de verdade. Nossa, essa diferença é grande. Faz diferença no balanço geral? Faz sim. E falando em balanço, entre oferta e demanda, o estudo confirmou que já se suspeitava. Muitas regiões operam no vermelho, especialmente nos anos de seca. Ou seja, a demanda é maior que a água disponível. Complicado. Isso só reforça como é crucial gerenciar a água de forma muito eficiente e usar as previsões de clima, de vazão, para planejar as liberações dos açudes. E como essa locação negociada se encaixa com a outorga, com a licença formal e a percepção das pessoas sobre isso? Boa pergunta. O diagnóstico também olhou para essa relação entre a negociação e a outorga. E, muito importante, avaliou a dinâmica social. A conclusão aqui é que essa tecnologia social, essa forma organizada de negociar a água, ela é vista pelos próprios participantes como legítima e eficaz. Ah, que bom! É positivo, sim. Ela consegue se adaptar às realidades locais, ajudou a evitar crises piores durante as secas recentes e, o que é fundamental, fortalece a confiança nas instituições, como os comitês de bacia, as comissões gestoras dos açudes. Mas mesmo com negociação, com essa estrutura toda, imagino que com oferta limitada e demanda crescendo, as disputas pela água devem acontecer, né? Como o modelo lida com os conflitos na prática? Esse é um ponto central, sem dúvida. O estudo mapeou esses conflitos, está lá detalhado na atividade 3, e viu que eles são de vários tipos. Tem aqueles que são resolvidos ali mesmo, por consenso, nas reuniões de alocação. Que ótimo quando funciona assim. Sim, mas tem outros que ficam mais escondidos, sabe? Adormecidos, que podem ressurgir a qualquer momento. Tem os conflitos clássicos de localização, a briga entre quem está rio acima e quem está rio abaixo. Ah, o famoso montante versus jusante. Exatamente. Tem disputas pela quantidade de água mesmo. E também conflitos mais complexos, que exigem uma mediação constante, um acompanhamento mais de perto. E qual é a estratégia para lidar com essa variedade toda de conflitos? Não deve ter uma receita única. Não tem mesmo. É um conjunto de ações, na verdade. Combina a negociação com a participação de todo mundo, a apresentação de dados técnicos para embasar a discussão, não ficar só no eu acho, e o uso dos instrumentos legais que existem. E na prática, como isso funciona? Na prática, significa conhecer bem a realidade local, ir a campo, fazer visitas técnicas, promover reuniões específicas só para tentar buscar um consenso. Às vezes, acionar a mediação dos comitês de bacia ou das comissões gestoras de cada açude. É fundamental explicar de forma clara para todo mundo qual é a situação dos reservatórios, quais são as previsões, aplicar as regras e leis que existem, claro, e, em casos mais difíceis, mais complexos, formar grupos de trabalho específicos ou até firmar termos de ajuste de conduta, os TACs, junto com o Ministério Público. Entendi. É um esforço constante para buscar um equilíbrio, né? Tentar chegar a decisões que sejam consideradas justas por todos. Exatamente. A busca é sempre por esse equilíbrio, tentando alcançar uma justiça social na distribuição da água. Agora vamos entrar numa parte que eu acho fascinante. Gerenciar a água no semiárido é basicamente conviver com a incerteza, né? Nunca se sabe exatamente quanto vai chover, quanta água vai chegar nos açudes. Como é que a ciência entra para ajudar a tomar decisões mais seguras nesse cenário tão incerto? Exato. Esse é um desafio gigantesco. E uma parte considerável da pesquisa, a atividade 4, se dedicou justamente a isso. Como incorporar essa incerteza toda nos modelos que simulam a transformação da chuva em vazão nos rios? Modelos hidrológicos, né? Isso. Eles usaram um modelo conhecido, o SMAP, mas foram além do básico. Em vez de buscar uma única, melhor calibração para o modelo, sabe? Um único ajuste perfeito,
Uhum. Eles usaram técnicas que buscam um conjunto de boas soluções de compromisso. Tecnicamente, eles chamam isso de identificar uma frente de Pareto. Mas o importante é que não é uma resposta única. E como eles lidaram com a incerteza em si? Aí que está o pulo do gato. Usaram abordagens estatísticas avançadas, do tipo bayesiano. Tem até um nome técnico de um algoritmo, DREAM. Mas o que importa mesmo é o resultado prático disso. Que é? Em vez de darem um único número como previsão de quanta água vai chegar no futuro, eles conseguem gerar um leque de possibilidades, uma faixa de vazões prováveis, cada uma com sua chance de acontecer. Ah, tipo uma previsão do tempo com probabilidade de chuva. Exato. Só que para a vazão dos rios. Isso dá aos gestores uma visão muito mais realista do risco envolvido. Não é uma bola de cristal, claro, mas é uma compreensão muito melhor das probabilidades. Ajuda a não ser pego totalmente de surpresa. Vazão em bacias onde não tem medidor, sabe? Baseando-se nas características da área e no que se aprendeu em bacias que têm dados. Isso se chama regionalização, é super útil. E também testaram o uso de previsões climáticas mesmo, para os próximos meses, usando informações como a previsão de chuva, a influência de fenômenos como o El Niño, Laninha. Os resultados mostraram que essas previsões podem sim ajudar numa gestão mais preventiva, a antecipar períodos críticos de falta d'água. Fascinante. E como é que esses modelos complexos, esses cenários com probabilidade são traduzidos para a prática? Como eles ajudam a decidir se, sei lá, abre ou fecha a comporta de um açude? Ótima pergunta. Essa é a conexão crucial que a atividade 5 do estudo explorou a fundo. Eles pegaram esses modelos de disponibilidade de água, com toda essa incerteza calculada, e combinaram com os cenários futuros de demanda. Ou seja, tentaram imaginar como será o consumo de água lá na frente, considerando o crescimento da população, da economia, possíveis mudanças nos hábitos de consumo, na eficiência do uso da água. E do lado da oferta? Do lado da oferta, usaram projeções de modelos de mudanças climáticas globais, aqueles do projeto CEMIP5, para estimar como as chuvas e as vazões podem mudar nas próximas décadas aqui na região. Tentando olhar para o futuro mesmo. Sim. E o grande objetivo disso tudo foi otimizar as regras de operação dos reservatórios. Mas não só do ponto de vista puramente técnico de engenharia. Como assim? Buscaram incorporar as preferências dos próprios usuários e gestores sobre os riscos que estão dispostos a correr. Por exemplo, qual o nível de racionamento que a sociedade aceita? Qual a prioridade entre abastecer a cidade e irrigar a lavoura num caso de escassez extrema? Qual o risco de faltar a água que se considera aceitável? Entendi. Trazer a percepção de risco das pessoas para dentro do modelo. Exatamente. Com base nisso, simularam a operação dos reservatórios em diferentes cenários futuros. Um cenário mais úmido, um cenário médio e um cenário mais seco, mais pessimista. E quais foram os resultados? Confirmou que essa abordagem funciona? Confirmou. Os resultados mostraram que operar os reservatórios de forma integrada, ou seja, coordenando as liberações entre eles, e usar o processo de alocação negociada, são de fato estratégias eficazes para lidar com a escassez. Ficou claro também que usar as previsões de vazão é essencial. E a otimização ajudou a definir regras de operação mais robustas, sabe? Mais preparadas para diferentes futuros possíveis. A conclusão é que essa abordagem toda de cenários, de otimização, ela fortalece a alocação negociada, torna o processo mais transparente, tecnicamente bem embasado e mais resiliente às surpresas do clima. Essa questão do risco e da incerteza parece ser um fio condutor bem importante em todo o estudo, né? Alguma outra parte aprofundou mais isso? Sim, a atividade 8 focou especificamente nisso, nos riscos e incertezas na tomada de decisão. E foi além dos riscos climáticos e hidrológicos. Olhou também para riscos políticos, institucionais, econômicos, tudo que pode influenciar as escolhas na gestão da água. Ah, uma visão mais ampla do risco. Exato. Usaram várias ferramentas para isso. Análise de cenários, o uso explícito da informação climática que a gente já comentou, e até uns modelos chamados redes bayesianas, que tentam simular como as decisões são tomadas considerando todas essas incertezas. A mensagem principal dessa análise foi: olha, as incertezas sempre vão existir, não tem como eliminar. Mas se a gente conseguir quantificá-las, mesmo que sejam em termos de probabilidades, a gente pode operar os sistemas com mais segurança. Entendi. E reforçou de novo a importância de incorporar tanto as previsões de curto prazo, sazonais,
quanto às projeções de longo prazo, de mudanças climáticas, para aumentar a capacidade de adaptação do sistema de gestão como um todo. Fica mais preparado para o que vier. Falamos da história, do diagnóstico, da ciência por trás da gestão da incerteza. Mas o que sustenta tudo isso na prática, no dia a dia? Quais são as leis, as instituições, as regras do jogo que fazem a alocação negociada funcionar? Ótimo ponto. Várias atividades do estudo investigaram justamente isso. A atividade 6, por exemplo, analisou todo o arcabouço legal e institucional. A conclusão é que o Ceará tem uma estrutura bem estabelecida já. Tem instituições-chave como a COGR, A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, né? isso, que opera os principais açudes, tem a CAGES de água e esgoto, a FUNSEMI, que cuida da meteorologia, do monitoramento, e o DENOX, que é um órgão federal histórico na construção das obras hídricas. Uma rede de instituições. Sim, e essa estrutura permite uma gestão que é considerada eficiente e que tem espaços democráticos como os comitês. Contudo, o estudo aponta uma necessidade importante: Qual seria? aprimorar a base legal específica da alocação negociada. Talvez transformá-la formalmente numa política de Estado, sabe? Para garantir a continuidade dela independentemente de mudanças de governo, para fortalecer ainda mais a integração, a participação e o uso da informação. Faz sentido, dá mais segurança jurídica para o processo. Instrumentos da política de águas, por exemplo, a outorga, que é a licença para usar água, e a cobrança pelo uso da água, que ainda é um desafio implementar plenamente no Brasil todo, né? Sim, a cobrança é sempre um tema sensível. Pois é. E essa atividade também investigou o potencial de usar mecanismos financeiros, tipo seguros agrícolas ou fundos específicos, para ajudar a lidar com os riscos da seca. Já a atividade 9 tentou propor uma estratégia geral, consolidando esse conceito da alocação negociada como uma tecnologia social cearense. Essa análise destacou umas diferenças importantes entre as bacias hidrográficas lá. Que tipo de diferenças? Bacias com mais indústria ou agricultura irrigada têm demandas e pressões muito diferentes daquelas que são mais rurais, onde às vezes o que prevalece são arranjos locais de solidariedade para dividir a água que tem. Entendi. Contextos diferentes exigem abordagens talvez um pouco diferentes. Exato. E um aspecto muito relevante que essa atividade apontou é a convivência de diferentes tipos de conhecimento. De um lado você tem o conhecimento técnico, dos engenheiros, meteorologistas, gestores. O saber formal. Isso. E do outro lado tem o conhecimento empírico, prático, dos agricultores, dos moradores locais, que conhecem o rio, o clima, as necessidades da sua comunidade como ninguém. O saber local, da experiência. Perfeito. O estudo reconhece que esses saberes existem lado a lado, mas a integração entre eles ainda é um desafio. Nem sempre acontece de forma plena na hora de decidir. E também se observou a existência de diferentes discursos sobre a água, sabe? Um discurso mais focado na técnica e na eficiência, outro mais no social e político, e um terceiro mais voltado para o meio ambiente. Isso tudo reforça a necessidade de uma gestão que seja adaptativa e que tente antecipar os problemas, não só reagir a eles. E como são essas reuniões de negociação na prática? Existe tipo um manual, um roteiro que o pessoal segue? Sim, existe. O estudo, lá na atividade 10, resultou na elaboração de um manual de procedimentos operacionais padrão, um POP, para alocação. Ele organiza o processo todo em etapas bem definidas: levantamento de dados, reuniões internas de preparação na COGR, a logística para organizar as reuniões com os usuários. A mobilização. Isso, mobilização dos participantes, a realização das reuniões em si, que geralmente acontecem nas sedes regionais da COGERG, e depois a comunicação do que foi decidido com os comitês de bacia e com as comissões gestoras. Parece bem estruturado. É estruturado, mas e esse é um ponto crucial que o estudo destaca. Embora exista esse procedimento, ele não é uma receita de bolo rígida. É descrito mais como um ritual flexível. Um ritual? Como assim? No sentido de que tem uma sequência, tem papéis definidos, mas ele se adapta muito à realidade de cada bacia, de cada açude e também ao estilo de cada gerência regional que conduz o processo. Essa flexibilidade, na verdade, é vista como parte da força do modelo. Entendi. Não é engessado. Não. E aí outras partes do estudo complementaram essa visão mais operacional. A atividade 11, por exemplo,
focou em definir regras mais claras para a operação física mesmo, das comportas dos canais, mapeou a infraestrutura, identificou gargalos, propôs melhorias para aumentar a eficiência e a segurança, até sugerindo automação em alguns casos. A atividade 12 investigou especificamente como a informação sobre o clima é usada ou às vezes não usada pelos diferentes atores na hora de tomar as decisões. E a atividade 13 cuidou da capacitação. Fizeram treinamentos para os técnicos da COGEG sobre todo esse processo, os procedimentos, as ferramentas de software que foram desenvolvidas para apoiar as decisões. Teve até um seminário final para apresentar os resultados do projeto todo. Uau, foi realmente uma análise profunda, hein? De ponta a ponta. Fica muito claro que a alocação negociada de água no Ceará é bem mais do que só, dividir um recurso limitado. Bem mais. É um processo social super complexo, dinâmico, que mistura participação das pessoas, negociação direta, conhecimento técnico de ponta e essa busca constante por adaptação. Realmente, faz todo sentido chamarem de tecnologia social. É um nome que se encaixa bem. Sim. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa aqui no Pod Cepas? Vimos um exemplo concreto e cheio de nuances de como se pode tentar governar a água em condições muito, muito desafiadoras. É uma demonstração de como é possível, ou pelo menos como se tenta construir soluções coletivas para problemas tão difíceis como gerenciar um bem essencial e muitas vezes escasso. Sem dúvida alguma. E a experiência do Ceará, mesmo sendo muito particular ao seu contexto histórico, geográfico e institucional, ela oferece aprendizados importantes para qualquer lugar que enfrente problemas parecidos de escassez hídrica. Com certeza. O que eu acho fascinante é essa tentativa contínua de balancear pratos que muitas vezes pesam para lados opostos, né? A eficiência técnica na operação dos sistemas, a equidade social na distribuição dos benefícios e dos ônus da água e a sustentabilidade ambiental dos rios e açudes. Não é fácil equilibrar tudo isso. Nada fácil. Mas como o próprio estudo sugere, e eu acho que é um bom ponto para a gente refletir, isso nos deixa com uma questão importante. O sucesso desse modelo ao longo prazo vai depender muito da capacidade de continuar se adaptando. Ainda mais com as mudanças climáticas que podem tornar as secas mais intensas, mais frequentes. É um desafio adicional enorme. Enorme. E talvez o ponto mais delicado, o mais desafiador, seja conseguir integrar de forma ainda mais profunda, mais genuína, esses diferentes tipos de saber que a gente falou. O conhecimento técnico-científico dos especialistas e o conhecimento local, vivido dos próprios usuários da água. A questão é, como garantir que essa ponte seja construída de forma realmente eficaz, para que as decisões sejam não apenas bem informadas tecnicamente, mas também socialmente justas e relevantes para quem vive aquela realidade no dia a dia. Nossa, uma excelente reflexão para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Deixa a gente pensando, né? Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração aqui no Pod Cepas. Até a próxima.